Fala galera, beleza? Eu me chamo Cléber Martins e hoje eu vou estar falando para vocês a diferença entre spindle quadrado e spindle redondo para sua router CNC. Aqui no vídeo vocês estão vendo dois spindles, tá? Esse spindle quadrado é um spindle da Tecmaf de 4.7 CV e esse spindle redondo é um spindle da Tecmaf de 3 CV, tá? Aqui eu estou usando como visualização, tá? Um spindle redondo e um spindle quadrado. Só que vamos comparar dois spindles com a mesma potência, tá? Então vamos simular que a gente está comparando dois spindles de 3 cavalos, tá? Seja redondo, um redondo, né? E o outro quadrado. Primeira coisa que a gente tem que notar é a diferença de formato. Aqui nesse vídeo eu vou estar falando sobre alguns aspectos sobre os dois, tá? Eu vou estar falando sobre formato, fixação, refrigeração, rotação, tipos de rolamento, manutenção, lubrificação e usinagem em metal. E eu vou estar comparando, né, um com o outro, mostrando o benefício ou não de se ter um ou outro, tá? Primeiro aspecto, né, que é o mais visível, é a parte do formato, tá? Um deles tem um formato quadrado, né, um formato retangular, e o outro tem um formato redondo, né, um formato cilíndrico, tá? A diferença de formato, ela é por alguns motivos, tá? O spindle redondo, né, quando a gente compara spindle de 3 cavalos, o spindle redondo e o spindle quadrado, o redondo, né, ele tem a parte dos rolamentos, a parte do mancal menor, tá? Então o spindle quadrado, ele tem um mancal e um rolamento consequentemente maior, tá? Essa é a diferença, além da diferença visual, né? E ou às vezes para adaptar em certos tipos de projetos, um se encaixa melhor do que o outro. Com relação à parte de fixação, o spindle quadrado, ele pode ser fixado pela frente ou por trás através de parafuso, né? Por trás a gente consegue fixar diretamente no spindle, né? Ou pela frente, às vezes ele tem aquelas abas, né, com aqueles furos para a gente fixar diretamente na placa, né, do eixo Z. O spindle redondo, por sua vez, né, ele necessita do uso de uma abraçadeira para fixar ele, né, já que no corpo dele ele não tem nenhum orifício onde a gente consiga prender, né, ele na nossa placa, né, na placa do eixo Z. Com relação à refrigeração, os spindles redondos eles podem ser refrigerados tanto a ar quanto a água, né? Refrigeração por ar ou refrigeração líquida. Já os spindles quadrados, eles são apenas refrigerados por ar. Lembrando que aqui a gente está falando de spindles padrões, que são vendidos na grande maioria das empresas. Existem spindles redondos e spindles quadrados que são fabricados sob encomenda. Então eu não estou generalizando que todos os modelos são assim, tá? A gente pode mandar fabricar um tipo de spindle de ar, ou refrigerado a ar, ou refrigerado a água, quadrado ou redondo, com velocidades, com RPMs diferentes. Então eu estou falando do padrão, tá? Um spindle padrão de 3 cavalos, de 1 a 3 cavalos, que não muda muita coisa com relação a isso. Com relação à rotação, os spindles quadrados geralmente eles têm uma rotação nominal de 18.000 RPMs e o spindle redondo tem uma rotação nominal de 24.000 RPM, tá? A diferença de rotação, ela se dá basicamente pelo tamanho dos tipos de rolamento, tá? Um rolamento menor, ele suporta, né, rotações maiores, porque o deslocamento de uma esfera, né, em um círculo menor, ela tem uma velocidade menor consequentemente. Eu vou aqui abrir a tela do Aspire só para mostrar para vocês, ó, uma simulação de dois círculos, né? Vamos supor que esse círculo menor, né, seja um rolamento menor de um spindle cilíndrico, tá? E esse círculo maior, né, seja o diâmetro do rolamento de um spindle quadrado. Então, o spindle cilíndrico tem um rolamento menor, o spindle quadrado tem um rolamento maior. Esses dois círculos aqui, eles vão representar as esferas que tem dentro do rolamento, tá? E aqui, isso daqui, essa linha reta, né, representa apenas o giro, tá? Que eu vou estar fazendo com essas linhas, tá? Então, ó, quando a gente manda o spindle dar uma volta, ó, as esferas se movem assim, tá? Vamos supor que as esferas andam uma volta, tá? Mas a velocidade pouco importa, tá? Vamos supor que as esferas vão se deslocar, né? Vão rotacionar a uma rotação por minuto, tá? Então, em 1 minuto, elas vão dar uma volta, tá? Essa esfera de dentro, ela anda esse perímetro em 1 minuto. Essa esfera de fora, ela anda esse perímetro muito maior em 1 minuto. Ou seja, as esferas, né, de um rolamento maior, ela tem uma velocidade maior. E as esferas, né, de um rolamento menor, elas se movem, né, aqui na pista do rolamento, né, com uma velocidade menor. As esferas, a velocidade das esferas, na verdade, delimitam a rotação do spindle, tá? Essa é a estrutura mecânica que delimita, né, a rotação de um spindle. Aqui a gente está falando, por exemplo, de qualquer tipo de
rolamento, seja um rolamento cerâmico ou um rolamento de aço, tá? Ambos, eles têm um limite de rotação que é influenciado pelo diâmetro, tá? Então, voltando, por conta do spindle redondo, né, ter um rolamento menor, ele aguenta rotações maiores, e o spindle quadrado, por ter um rolamento maior, ele suporta rotações menores. Falando um pouco sobre rolamentos, tá? Os spindles da Tecmaf, seja o modelo redondo quanto o modelo quadrado, a partir de 3 CVs, todos já vêm com rolamento cerâmico, tá? A diferença entre o rolamento cerâmico e o rolamento de aço, né, é que o rolamento cerâmico, a cerâmica ela é mais dura do que o aço quando a gente fala da parte de rolamentos. Ela tem mais resistência, então ela suporta, né, se deslocar numa velocidade maior comparado com o aço. Então, o rolamento cerâmico ele é um pouco superior ao rolamento de aço. Claro que quando a gente está comparando rolamentos de boa qualidade. Se a gente estiver comparando dois tipos de rolamento de baixa qualidade, mesmo assim o rolamento cerâmico ele pode ser melhor na grande maioria das vezes comparado a um rolamento de aço, tá? Então sempre dê preferência, né, por rolamentos cerâmicos, porque eles aquecem menos, né? O tempo, a vida útil deles é muito mais prolongada pelo material que eles são fabricados. E falando também sobre os spindles da Tecmaf, se vocês tiverem interesse em comprar no site da Tecmaf, que são os spindles que eu recomendo, tá? Utilize o cupom KLEBER5 que você tem 5% de desconto em toda a loja, beleza? Continuando com o assunto, falando sobre manutenção, tá? Seja o spindle redondo, seja o spindle quadrado, eles não têm uma manutenção significativa, tá? Então, os spindles, eles não requerem uma manutenção preventiva, né? Além da parte de limpeza, além da nossa inspeção visual, né? Não deixar o spindle trabalhar todo sujo, né? Não trabalhar com excesso de poeira, não trabalhar, né, com a pinça ou a porca suja, né? Dificultando a parte do aperto, né? Sujando, né, o cone onde vai a pinça, né? E atrapalhando o balanceamento, né, da ferramenta, né? Então, estando o spindle sempre limpo e sempre sem sujeira, tá? Ele não requer nenhuma manutenção específica. Um outro aspecto importante de mencionar é a parte de lubrificação. Tanto um quanto o outro se comportam da mesma forma, tá? Quando a gente está falando sobre lubrificação, eles não requerem lubrificação. Eles trabalham com rolamentos blindados e lubrificados. Então o rolamento ele já tem uma graxa interna, tá? E essa graxa, ela não vai sair de dentro do rolamento. Então o rolamento ele não precisa ser lubrificado, até porque eles são blindados. Então seria muito difícil a gente conseguir, né, espirrar, né, alguma substância para que a gente consiga injetar, né, uma graxa ali dentro dos rolamentos, já que eles são blindados. Então, não requer uma lubrificação na grande maioria dos spindles, tá? Dependendo da marca ou dependendo do fabricante, mude alguma coisa ou outra, tá? Mas o princípio básico de funcionamento de todos os spindles é basicamente o mesmo, tá? Falando sobre usinagem em metal. Kleber, eu posso utilizar esses spindles padrões de 3 CV, de 4 CV em metais? As marcas recomendam eu utilizar, a Tecmaf recomenda eu utilizar, eu comprar um spindle desse para estar utilizando em metais? A resposta objetiva é não, tá? Eu posso utilizar? Pode, né? Não são feitos para isso por um motivo muito específico, tá? Quando a gente trabalha com usinagem em metal, da grande maioria das vezes a gente utiliza algum líquido refrigerante, né, para limpar a área de corte, para diminuir a temperatura da usinagem. Então, esse líquido ele pode acabar entrando na parte de mancalização, na parte dos rolamentos, né, e acabar travando os rolamentos, tá? É por esse motivo que não se recomenda, né, utilizar spindles tradicionais em usinagens de metais, mas existem diversas pessoas que utilizam esses spindles, tá? Mesmo ciente desse risco que pode acontecer ou não, tá? As pessoas estão cientes que pode acontecer o travamento. Muitas pessoas utilizam por anos esses spindles e não acontece nenhum tipo de travamento, tá? O fabricante em si, ele dá esse alerta, tá? Então ele não indica. Por quê? Existem spindles que são apropriados para usinagem de metal, que ele tem essa blindagem muito mais preparada, um pouco mais para cima. O encapsulamento dele é muito mais eficiente, fazendo com que não haja, né, a entrada de líquido, né, desse líquido refrigerante dentro da parte dos rolamentos, né, e não acabe travando os rolamentos. Alguns spindles trabalham também até com um jato de ar, né, que fica expulsando esse fluido refrigerante que tenta entrar ali na parte superior, né, na parte inferior, na verdade, do spindle, né, para que o rolamento não tenha contato algum com esse líquido refrigerante, né, prolongando a vida útil de usinagem, tá? Diante disso, Kleber, eu não vou utilizar líquido refrigerante, eu vou estar utilizando usinagem em alumínio de uma alta dureza, alumínio aeronáutico,
com uma velocidade boa, a ponto do alumínio não derreter, não amolecer, na verdade, né? Tanto, né, para não empastar na fresa, ou eu vou estar utilizando uma lubrificação com ar, né, bem eficiente, eu posso estar utilizando, o fabricante recomenda ou permite que eu utilize? Sim, tá? O problema da usinagem em metais é a parte do líquido refrigerante. A gente não utilizando, né, nenhum líquido de refrigeração de usinagem, né, nenhum fluido refrigerante na parte de usinagem, a gente pode utilizar esses spindles, tá, em usinagens em metais, tá? Só que lembrando, usinagem em metal é uma usinagem mais bruta, né? Uma usinagem mais parruda. Exige potência do motor, exige que a nossa máquina seja robusta para que ela não trepide tanto, tá? A trepidação, ela é uma inimiga número 1 dos spindles e das fresas, tá? A vibração em excesso vai prejudicar a vida útil do seu rolamento, ela vai prejudicar, né, a vida útil da sua fresa, ela vai prejudicar a vida útil da sua máquina as peças que mais sofrem, né, por excesso de vibração, por estar trabalhando com uma máquina menos robusta, né, são a fresa e o próprio spindle, tá? Então, lembrando, usinagem em metal é uma usinagem bruta. Se sua máquina não for robusta o suficiente, você pode danificar muito precocemente, né, toda a parte mecânica do seu spindle. Bom, galera, o vídeo de hoje era isso. Espero que tenha sanado a grande maioria das dúvidas. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo. É isso aí, a gente se vê na próxima. Até mais.